Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, eu queria começar agradecendo aqui todo mundo que tá mandando mensagem, todo mundo que tá entrando em contato no Instagram. É muito bom realmente ouvir o feedback de todo mundo aqui. E também a galera que tá colaborando, os novos patrões e todo mundo que ajuda o podcast a crescer cada vez mais. A gente já tá com quase 60 episódios a mais de bônus só dos patrões. E assim, pelo que eles dizem, eles estão gostando bastante. E se você quiser também colaborar com o podcast e ter acesso aos episódios dos patrões, é só acessar lá o PicPay, o Patreon ou o Catarse. Além disso, você também tem acesso ao grupo secreto e alguns mimos e coisas em avanço antes de todo mundo. Mas assim, se puderem, se tornem um dos patrões e ajudem o podcast a crescer. A gente realmente se dedica para entregar o melhor para vocês. Eu espero de verdade que vocês estejam gostando e continuem gostando pra gente crescer cada vez mais e conseguir novas coisas para vocês. A gente tá com uma meta de que, se der tudo certo e a gente atingir ela, a gente vai ter novas surpresas para todo mundo e que talvez não seja só em áudio. Mas chega de falar. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Quando eu era criança, tive esse pesadelo recorrente que sempre precedia a morte de um ente querido. Não era bem uma premonição. Eu não sabia quem iria morrer, como eles morriam ou quando. Apenas que seria até uma semana de distância. Tive o sonho algumas vezes antes de descobrir a ligação entre o sonho e as mortes. Foram mortes comuns, parentes idosos, câncer terminal do meu avô, minha tia que perdeu um filho durante o trabalho de parto. Eu sofri por cada ente querido perdido. O sonho era curto. Acontecia nessa enorme sala branca, tão grande que eu não conseguia ver as paredes. Talvez nem houvesse paredes. Era como se eu estivesse olhando através de um rasgo na realidade. Parecia mais como se eu estivesse vendo por trás da estrutura da realidade em que vivemos, vendo a máquina que opera o nosso universo. Eu falo máquina porque parecia muito frio, muito mecânico. No vasto nada de todo branco, eu via esse cabo cinza, não exatamente de aço, estendendo-se até onde a vista alcançava. No cabo, havia uma enorme esfera preta. Nenhuma luz era refletida nessa esfera. Nesse plano branco muito brilhante, a esfera era impossivelmente escura, como se absorvesse qualquer luz. A esfera se moveria rapidamente ao longo deste cabo, até que, de repente, o resto do cabo simplesmente desaparecia e a esfera parava instantaneamente, sem qualquer redução da velocidade. Então, uma parede aparecia, uma parede branca muito brilhante, que era indistinguível do resto da brancura muito brilhante também. Mas eu sabia que ela estava lá. Na parede, um nome era impresso. Pelo menos sempre achei que fosse um nome. Eu nunca poderia imaginar isso depois de acordar. Essa parede só aparecia por uma fração de segundos, mas parecia assim mesmo que era uma eternidade. Tudo ao meu redor iria evaporar, e eu teria essa sensação em todo o meu corpo, que era uma combinação de pura ausência de peso e a sensação que você tem quando está prestes a cair, claro, misturada com puro pavor. Naquela fração de segundo, algo ou alguém simplesmente parou de existir. Esse foi um final absoluto. Não havia vida após a morte, nem céu ou inferno, só a certeza que esse mecanismo existia. Eu acordava ofegante, chorando, completamente desorientado. A primeira vez que me lembro de ter esse sonho foi quando eu tinha 7 anos, embora já fosse familiar para mim na época. Então, tenho certeza que eu era ainda mais jovem quando isso começou. Eu fui criado como católico e, na verdade, era muito religioso quando criança. Esse sonho era a antítese de toda a minha religião. Tentei ignorar a princípio, eu só tentei esquecer esse sonho. Tive o sonho mais algumas vezes depois disso. Quando eu tinha 9 anos, eu tive 3 noites seguidas. Então, minha bisavó faleceu. E aquela noite foi sem sonhos.
Percebi o que significava e tentei conversar com meus pais sobre isso. Eles atribuíram isso ao luto e à imaginação hiperativa. Tentei falar com o conselheiro da escola sobre isso. Ela conversou com meus pais. Meus pais estavam passando por uma fase difícil, piorada por ter que criar e sustentar 3 dos meus primos, além de meu irmão e eu. Eu ouvi coisas como buscar atenção ou encenação. Talvez ele tenha conseguido isso de um dos seus livros. Ele precisa de mais socialização. Cara, eu tentei conversar com um padre da nossa igreja sobre isso também. Ele parecia muito cético e apenas me disse para ter fé e orar mais. Depois disso, aprendi a minha lição e parei de falar sobre esse assunto. O sonho voltou quando eu tinha 10 anos e adivinhei corretamente que era o meu avô. Ele estava doente há algum tempo, com câncer terminal no cérebro. Convenci meu pai de que eles deveriam ir vê-lo naquele fim de semana. Ele morava a algumas horas de distância de nós com sua esposa. Meu avô faleceu na noite seguinte depois que eles chegaram. Eu tentei pesquisar o sonho, mas ao contrário dos filmes, nem na nossa biblioteca escolar, nem na biblioteca pública, tinham muitos livros sobre premonições, vida após morte ou qualquer outra coisa sobrenatural. A internet também não ajudava. Era os anos 90 e não surpreendentemente, era difícil chegar a resultados relevantes para algo como morte em sonho premonitório ou grande bola preta. Eu peguei a interpretação de sonhos como um hobby e por causa de todo o tempo que passei cavando símbolos de sonhos, fiquei muito bom em interpretar os sonhos das pessoas. Eu tive o sonho novamente quando eu tinha 11 anos. Era a vez do meu bisavô e novamente quando eu tinha 13. Dessa vez, o sonho começou como todas as noites em 4 de setembro de 2001. Na semana seguinte, eu estava muito paranoico, enlouquecendo meus pais, principalmente porque eu sempre os dava carinho e dizia para tomarem cuidado, além de dizer que os amava cerca de 100 vezes por dia. Eles continuaram perguntando o que estava errado, mas eu não pensei que eles acreditariam em mim, então eu não disse a eles. O 11 de setembro de 2001 aconteceu. E na noite do 11 de setembro, eu não tive mais nenhum sonho. Eu não perdi ninguém próximo a mim nos ataques, mas foi uma tragédia sentida por toda a nação. No dia seguinte, minha mãe me perguntou por que eu tinha estado tão estranho durante toda a semana. E tudo o que eu disse a ela foi que eu tinha um sonho, que sabia que algo ruim iria acontecer, mas eu não sabia quem iria acontecer ou quando. Ela não disse nada depois disso, mas tive a sensação de que ela acreditou em mim e estava com um pouco de medo também. Na outra vez, eu tinha acabado de completar 14 anos quando o sonho começou a surgir novamente. Eu também tive gripe e estava com febre, então não tenho certeza se isso me afetou e me deixou um pouco delirante. Mas passei cerca de uma semana sentindo que não tinha certeza se estava sonhando ou não, embora eu estivesse acordado boa parte do tempo. 2 noites antes do meu aniversário, minha febre atingiu o pico e fui para a cama mais cedo. Os sonhos eram intensos, alternando entre o sonho recorrente e outros sonhos em preto e branco assustadores que nunca fui capaz de lembrar. O que eu me lembro é de sonambulismo. Eu sempre fui um sonâmbulo, mas essa é a única vez que andei dormindo. E eu costumo ter sonhos lúcidos com bastante frequência, nos quais sou capaz de mudar o sonho em que estou e me lembrar dele. Mas isso era completamente diferente. Eu não estava no controle de mim mesmo. Eu sabia que estava sonhando, mas estava preso dentro de mim. Minha casa, dessa vez, estava diferente. Enquanto eu sonhava, as persianas e cortinas não estavam nas janelas, e ao invés dos postes e gramados do lado de fora, havia apenas um preto. Um flash de luz semelhante a um relâmpago iria disparar e iluminar a escuridão por uma fração de segundos. Mas não havia chão, nada para iluminar. O interior da casa estava totalmente vazio, apenas as camas, sem outros móveis, sem roupas, brinquedos, toalhas, qualquer outra coisa que você normalmente vê em uma casa. Tudo era puro preto e branco, exceto as pessoas. Quando falo pessoas, eu digo a minha família. Eu andei por aí, dormindo sem controle, mas totalmente ciente do que estava acontecendo.
Eu andei verificando todos os membros da minha família para ver se eles estavam vivos. Depois de verificar todos eles, olhei essa grande janela no patamar da escada e quando o flash parecido com um relâmpago disparou, vislumbrei o cabo familiar e a esfera gigante à distância. Eu senti essa presença fria, implacável e onipotente atrás de mim, na parte inferior da escada, e eu sabia que tinha sido encontrado. Algo que sabia que eu tinha visto por trás da cortina, tinha visto os mecanismos operando em nosso mundo e estava aqui para consertar esse problema. Eu me virei para encarar aquilo. A próxima coisa que percebi foi que era de manhã. O sol brilhava pelas janelas do meu quarto e os pássaros cantavam lá fora. Não sendo dramático, eu me lembro muito bem disso. E eu estava deitado na cama. Eu me senti muito bem. Minha febre tinha passado e a gripe que me deixou de cama por uma semana desapareceu durante a noite. Era uma bela manhã, coisa de conto de fada mesmo. E eu estava totalmente confuso com isso, porque parecia que um segundo atrás eu tinha estado quase cara a cara com algo que não me quer espiando por trás desse rasgo na realidade. Eu ainda estava cheio de pavor e corri a escada acima para encontrar minha mãe, para perguntar se todos estavam bem. Agora que penso sobre isso, eu provavelmente deveria me desculpar com minha mãe por aquela manhã, porque eu tenho certeza que eu assustei muito. No dia anterior, eu estava tão doente que eu não conseguia manter qualquer comida dentro de mim. E eu tinha que alternar entre Tilenol e ibuprofeno apenas para manter minha febre abaixo de 40 graus. Então, naquela manhã, eu estava correndo por aí, parecendo muito melhor. Exceto que eu estava obviamente com medo e perguntando se todos estavam bem. Todo mundo estava bem. Tudo estava bem. Mas alguém ainda iria morrer. E eu não tinha ideia de quem era. Eu passei o dia frustrado e com medo, porque era impotente para impedir o que quer que fosse acontecer. E mesmo que essa presença tivesse ido embora, não há realmente uma garantia quando se trata de forças que estão muito além da compreensão mortal. Eu tentei não pensar no sonambulismo. Não estava nem um pouco pronto para começar a me perguntar o que havia acontecido ali. Sem sonhos naquela noite. Eu dormi muito bem, mas acordei com o coração pesado, porque eu sabia o que significava. Era o meu aniversário, mas naquele dia eu não estava comemorando. Por volta das 17 horas daquele dia, minha mãe entrou em meu quarto e sentou-se na minha cama. Ela estava tentando conter os soluços quando me disse que um amigo meu estava na van com os pais dele, com seu pai dirigindo, sua mãe no banco da frente e sua irmã sentada ao lado dele, indo para a cidade na noite anterior. Por algum motivo que eles não sabiam explicar, eles acham que talvez um animal tenha corrido para a estrada. A van deu uma guinada e saiu do acostamento, virou de cabeça para baixo e caiu no rio. Várias horas depois, alguém estava passando e viu gelo em um pneu que mal estava saindo da água e chamou. A família toda tinha se afogado. Eu levei anos para encontrar uma paz incômoda com o que havia acontecido. Eu senti tanta culpa, como se eu pudesse ter evitado, como se eu pudesse ter impedido tudo isso. Perder meu amigo e sua família foi devastador para mim. Eles eram pessoas maravilhosas, e embora meu amigo e eu fôssemos jovens, eu sinto que seríamos amigos pelo resto da vida. Eu nunca mais tive esse sonho. Eu tentei repetidamente dar algum sentido a isso, mas nunca realmente encontrei nada perto do que experimentei. Sei que não causei nenhuma dessas mortes, que fui apenas alguém que por acaso ou por uma razão desconhecida viu através dessa ilusão imersiva que chamamos de realidade e teve um vislumbre do mecanismo por trás dela. Não sinto que fui punido pela presença que senti. Acho que simplesmente fechou aquela fenda que eu estava indo. Eu ainda não entendo nada. Acho que não somos capazes de entender. Nós simplesmente não fomos feitos para isso. Gostaram da história, seres do submundo? É uma história bem introspectiva, é uma história daquelas que eu falo pra vocês que o canal não é só sobre terror, mas que também toda parte sobrenatural é interessante contar. E lembre-se, se você gosta daqui do podcast, entre lá no nosso canal do YouTube e se inscreva,
Também, vá lá no Instagram e segue a gente. É muito importante acompanhar o público que está com a gente. Então, muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.